O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade e esforço que você ainda não decidiu sustentar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos livro Mindset, a nova psicologia do sucesso de Carol Dweck. Estamos no capítulo 7, que se chama Pais, Professores e Técnicos Esportivos. De onde vêm os mindsets? Hoje faremos o estudo da parte 4 do capítulo 7. O capítulo 7 é um pouco extenso, então eu dividi ele em 6 partes. Hoje é a parte 4, tá? Do capítulo 7. Então, na sequência do capítulo 7, a gente vai ver nessa parte sobre o trabalho duro, sobre o ensino estratégico e sobre o perigo do ego quando ele assume o controle da liderança, ok? Vamos para a leitura, como sempre. Faço a leitura, depois pego toda essa riqueza de texto que tem nesse livro, faço um compiladão para vocês e daí eu gero uma ferramenta de transformação para que nós possamos implementar, tá? Na nossa vida real, no nosso dia a dia, hoje ainda, logo depois da leitura, ok? Então vamos lá. O próximo subtítulo é Trabalho duro e mais trabalho duro. Mas o desafio e o amor serão suficientes? Não completamente. Todos os grandes professores ensinam aos alunos a maneira de atingir padrões elevados. Collins e Squith não entregaram aos estudantes uma lista de livros e desejaram bon voyage. Os alunos de Collins leram e debateram todos os versos de Macbeth na aula. Squith passou horas planejando os capítulos que deveriam ler em sala. Olha o relato dele. Sei qual das crianças é capaz de lidar com os parágrafos mais difíceis e planejo cuidadosamente o trecho que deve ser lido pelos mais tímidos, os que começarão a viagem como bons leitores. Nada é deixado ao acaso. É preciso ter uma enorme energia, mas estar numa sala com mentes jovens atentas a cada palavra de um livro clássico e que pedem mais quando eu paro é algo que faz com que todo o planejamento valha a pena. O que é que esses professores estão também ensinando aos alunos? A gostar de aprender. Bingo, gente! Gostar de aprender. A chegar ao ponto de aprender e raciocinar por si mesmos. A se esforçar muito no que é fundamental. A turma de Squith frequentemente se reúne antes das aulas, depois das aulas e durante as férias escolares, a fim de dominar os pontos essenciais de inglês e matemática, especialmente quando a matéria fica mais difícil. Seu lema é: não há atalhos. Collins repete essa ideia ao dizer à sua turma: aqui não há mágica. A senhora Collins não faz milagres. Não sei caminhar sobre a água nem abrir o mar. Simplesmente amo as crianças e trabalho mais do que muita gente. E vocês também vão fazer isso. Uau, hein? Uau! Cada criança tivesse tido uma professora dessa, né? Vamos lá. Dorothy DeLay exigia muito de seus alunos, mas também os guiava. A maioria dos estudantes se sente intimidada com a noção de talento, que os mantém presos ao mindset fixo. Mas Dorothy desmistificava o talento. Um dos estudantes se achava incapaz de tocar uma peça com a velocidade de Isaac Perlman. Por isso, ela só o deixou ver o metrônomo depois de ter terminado a execução.
Tenho certeza de que se ele estivesse manipulando o metrônomo, ao se aproximar a contagem, ele diria a si mesmo que jamais poderia igualar a velocidade de Isaac Perlman e teria parado de tocar. Outro aluno se sentia intimidado pelos belos sons obtidos pelos violinistas talentosos. Estávamos procurando aperfeiçoar o meu som. Toquei uma nota e a senhora Dorothy me deteve e disse: "Ah, este foi um som lindo." Em seguida, ela explicou que toda nota tem de ter um belo começo, meio e fim, que leva à nota seguinte. E ele pensou: uau, se eu posso fazer isso na aula, eu posso fazer em qualquer outro lugar. De repente, os belos sons de Perlman ficaram mais claros e deixaram de ser um conceito amedrontador. Quando alguns estudantes não sabem fazer uma coisa e outros sabem, o abismo parece intransponível. Alguns educadores procuram estimular os alunos dizendo que estão bem assim. Os professores com mindset de crescimento dizem a verdade e lhes dão os instrumentos para que atravessem esse fosso. Como disse Marva Collins a um menino que fazia palhaçadas na aula, você está na 6ª série e sua aptidão na leitura é muito baixa. Eu não escondo essas coisas. Digo-as para que você saiba o que tem a fazer. Agora você não vai mais brincar na aula. Ambos passaram a trabalhar firme. Próximo subtítulo: alunos que não se importam. E o que fazer com os estudantes que não querem se esforçar, que não se importam em aprender? Eis uma versão resumida de uma interação entre Collins e Gary, um aluno que se recusava a estudar, rasgava os deveres de casa e não participava da aula. Collins tentava fazer com que ele fosse ao quadro negro para resolver alguns problemas. Meu querido, o que vai fazer? Aproveitar a sua vida ou jogá-la fora? Não vou fazer essa porcaria de dever. Eu não vou desistir de você. Não vou deixar que você desista de você. Se ficar parado, encostado na parede o dia inteiro, vai acabar encostado em alguma coisa ou alguém durante a vida inteira. E todo o brilho que tem dentro de você vai ser desperdiçado. Com isso, Gary concordou em ir ao quadro, mas recusou-se a resolver os problemas apresentados. Depois de algum tempo, Collins disse: se não quer participar, vá ao telefone e diga à sua mãe: mamãe, nesta escola temos de aprender e a senhora Collins diz que eu não posso brincar, por isso venha me buscar. Gary começou a escrever. Acabou transformando-se em um participante entusiasta e um ávido leitor. Mais tarde naquele ano, a turma estava debatendo Macbeth e a maneira pela qual suas ideias equivocadas acabaram levando-o a cometer o suicídio. Eles estão comentando do livro, tá? É um pouco como Sócrates, não é, senhora Collins? Sugeriu Gary. Macbeth deveria saber que pensar corretamente nos faz viver corretamente. Num dever de casa, ele escreveu: somo-nos, Deus do sono, por favor, acorde-nos. Enquanto dormimos, a ignorância domina o mundo. Não nos enfeitice. Não vai levar muito tempo até que a ignorância dê um golpe de estado no mundo. Quando o professor os julga, os alunos os sabotam e ao não se esforçarem. Mas quando compreendem que a escola existe para eles, é um caminho para o desenvolvimento de suas metas, os alunos não insistem em se sabotar. Bonito isso, né, gente? Quando os professores julgam os alunos sabotam esses professores não se esforçando. Mas quando esses alunos entendem que a escola existe para eles e não para os professores, a escola existe para fazer um caminho de desenvolvimento das metas deles, aí eles não se sabotam mais. Em meu trabalho, eu vi rapazes durões chorarem ao perceber que são capazes de se tornar mais inteligentes. São comuns entre estudantes o desinteresse pela escola e a adoção de um ar de indiferença. Mas estaremos cometendo um erro se acharmos que qualquer um deles deixa de se preocupar.
Próximo subtítulo: professores com mindset de crescimento. Quem são essas pessoas? Parece até título do Globo Repórter, né? Quem são? Onde vivem? O que comem? Como podem os professores com mindset de crescimento ser tão desprendidos, dedicando infindáveis horas aos piores alunos? Serão santos? Será razoável esperar que todos se transformem em santos? A resposta é que não são inteiramente altruístas. Eles adoram aprender. E ensinar é uma maneira maravilhosa de aprender. Aprender sobre as pessoas e como elas funcionam, sobre a matéria, sobre si mesmos e sobre a vida. Os professores com mindset fixo frequentemente pensam em si mesmos como produtos acabados. Seu papel é simplesmente transmitir o seu conhecimento. Mas isso não fica tedioso com o passar dos anos? Ficar de pé diante de um novo grupo de rostos e transmitir conhecimento é uma coisa difícil. Seymour Sarrazin foi meu professor quando eu estava na pós-graduação. Era um extraordinário educador e sempre nos dizia que devíamos questionar as presunções. Presume-se, dizia ele, que as escolas existem para que os alunos aprendam. Bem, por que não são também para que os professores aprendam? Nunca me esqueci dessas palavras. Em tudo o que faço como professora, penso no que eu acho fascinante e no que eu gostaria de aprender melhor. Utilizo a minha atividade docente para crescer, e isso faz com que, mesmo depois de tantos anos, eu seja uma professora ativa e aberta. Um dos primeiros mentores de Marva Collins lhe ensinou a mesma coisa, que acima de tudo, um bom professor é aquele que continua a aprender junto com os estudantes. Ela dizia isso a seus alunos logo de saída. Às vezes não gostam muito de estar com outros adultos, porque eles acham que sabem tudo. Eu não sei tudo. Eu sou capaz de aprender sempre. Alguém disse que Dorothy DeLay era uma professora extraordinária porque não estava interessada em ensinar, e sim em aprender. Olha que lindo. E então, os grandes professores já nascem feitos ou se fazem? É possível a qualquer um ser como Collins, Squid ou Dorothy DeLay? Tudo começa com o mindset de crescimento, o nosso e o das crianças. Não é apenas dizer da boca para fora que todas as crianças são capazes de aprender, mas ter um desejo profundo de penetrar e inflamar a mente de cada criança. No New York Times, Michael Lewis fala de um técnico esportivo que fez isso por ele. Passei a ter mais gosto por treinar e logo percebi quanto a minha vida poderia melhorar se eu aplicasse a tudo o mais esse novo zelo que eu adquiri nos campos de beisebol. Era como se esse técnico tivesse entrado dentro de mim, encontrado um interruptor enferrujado com a inscrição "Ligue antes de usar" e o tivesse ligado. É legal, né? Esses relatos, eu adoro. Os técnicos esportivos também são professores, mas os êxitos e os fracassos de seus alunos são exibidos diante de plateias, publicados nos jornais e registrados nos livros de recordes. Seus empregos dependem de que produzam vencedores. Vamos olhar de perto 3 técnicos lendários e ver os seus mindsets em ação. Então, o próximo subtítulo é Técnicos Esportivos, vencer por meio do mindset. Quem me conhece bem costuma rir quando eu digo que determinada pessoa é complicada. Que acha de fulano? Ora, ele é complicado. Em geral, não é um elogio. Significa que fulano pode ser capaz de mostrar charme, simpatia e generosidade, mas que há uma corrente subjacente de ego que pode explodir a qualquer momento. Nunca se sabe quando realmente é possível confiar nele. O mindset fixo torna as pessoas complicadas, faz com que se preocupem com as suas características fixas e cria a necessidade de documentá-las, às vezes à custa dos demais, e também as faz julgadoras. Próximo subtítulo, o técnico com um mindset fixo em ação.
O famoso e polêmico técnico de basquete universitário Bob Knight é complicado. Era capaz de ser incrivelmente bondoso. Certa vez deixou de lado uma oportunidade importante e lucrativa de trabalho como comentarista, porque um ex-jogador que trabalhara com ele tinha sofrido um acidente grave. Bob correu para junto dele e o acompanhou durante todo o seu martírio. Era capaz de ser extremamente gentil. Quando a equipe de basquete que ele dirigia ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, ele fez questão de que os jogadores homenageassem, primeiro e acima de tudo, o técnico Henry Iba. Este nunca tinha sido visto com o respeito que merecia por seus êxitos olímpicos, e Bob queria compensá-lo por isso da melhor forma que podia. Mandou que a equipe desse a volta na quadra, carregando ele nos ombros. Bob dava grande importância aos progressos escolares dos seus atletas. Queria que eles recebessem instrução e não tolerava faltas às aulas e a cursos particulares. Mas era também capaz de ser cruel, e essa crueldade vinha do mindset fixo. Assim nos fala John Feinstein, autor de Uma Temporada Difícil, que trata de Bob e sua equipe. Bob era incapaz de aceitar o fracasso. Cada derrota era para ele uma questão pessoal. Seu time perdeu, um time que ele escolhera e dirigia. O fracasso em qualquer nível o arrasava, especialmente o fracasso de suas instruções, porque o seu ofício era o que lhe conferia identidade, tornava-o especial, distinguia-o dos demais. Uma derrota fazia dele um fracassado, anulava sua identidade. Por isso, quando era técnico de um time, quando as vitórias ou derrotas desse time o definiam, era um julgador implacável. O modo como humilhava os jogadores que o decepcionavam não tinha paralelos. John Feinstein conta que Bob viu em Daryl Thomas um atleta de grande potencial. Thomas possuía o que os técnicos chamam um físico de $1 milhão. Era grande e forte, mas também veloz. Podia lançar a bola à cesta com as duas mãos. Bob não se conformava com o fato de que Thomas e seu físico de $1 milhão não trouxessem sucesso à equipe. Sabe o que você é, Daryl? Você é o maior babaca que eu já vi jogando basquete nesta escola. Um grande babaca. Você tem uma maldita capacidade muito maior do que 95% dos jogadores daqui, mas é um babaca da cabeça aos pés. Um completo babaca. É isso que acho de você depois de 3 anos. Uma vez Bob pôs uma caixa de Tampax no armário de um dos jogadores para ilustrar sua opinião a respeito dele. Thomas era uma pessoa sensível. Um técnico assistente lhe deu o seguinte conselho: quando ele o xingar, não dê ouvidos, mas quando ele começar a explicar por que o xingou, preste atenção. Dessa maneira você melhorará. Thomas não conseguiu seguir o conselho. Ouvia tudo e, após a repreensão, desabava ali mesmo dentro da quadra. O peso do julgamento atingia os jogadores que tinham a audácia de perder uma partida. Frequentemente, Bob não permitia que os culpados voltassem para casa junto com os demais jogadores. Já não eram dignos de tratamento especial. Certa vez, depois que o seu time chegou às semifinais de um torneio de âmbito nacional, mas não o campeonato principal, um entrevistador lhe perguntou qual a característica da equipe que mais lhe agradava. O que mais me agrada neste time agora, respondeu Bob, é que só preciso vê-lo jogar mais uma vez. Alguns jogadores aguentavam melhor do que outros. Steve Alford, que depois passou para a categoria profissional, tinha ido estudar em Indiana com objetivos definidos e conseguiu manter o seu foco voltado para o aperfeiçoamento durante a maior parte do tempo. Era capaz de ouvir e utilizar os ensinamentos de Bob e, em geral, ignorava as partes obscenas ou humilhantes dos sermões. Ele mesmo, no entanto, descreve a depressão que tomava conta da equipe sob o jugo das avaliações de Bob e diz que ficou pessoalmente desgostoso com certos aspectos, a ponto de perder o estímulo para o esporte. A atmosfera era envenenada.
Quando eu jogava bem, sempre me mantinha estimulado, por mais que o técnico gritasse. Mas quando o seu negativismo se juntava ao meu, isso me derrubava. Meu pai e minha mãe ficaram preocupados. Viam que eu estava perdendo a paixão pelo esporte. Próximo subtítulo, o Santo Graal. Nada de erros. Alford relata, para o nosso técnico, o Santo Graal era uma partida jogada sem erros. Ora, sabemos que tipo de mindset torna os erros intoleráveis. E as explosões de ira de Bob eram lendárias. Houve um dia em que ele atirou uma cadeira na quadra. Em uma ocasião, tirou um jogador da partida puxando pela camisa. Em outra, agarrou o jogador pelo pescoço. Frequentemente justificava o seu comportamento afirmando que queria endurecer o time, preparando-o para jogar sob pressão. Mas a verdade é que não conseguia se controlar. Seria instrutivo atirar cadeiras ou dar uma gravata em alguém? Ele motivava os seus jogadores por meio do medo, não mostrando respeito por eles e sim os intimidando. Eles temiam o seu julgamento e as suas explosões. Isso dava resultado? Às vezes funcionava. Por 3 ocasiões, conseguiu ter equipes capazes de disputar a vitória final no campeonato. No livro Temporada Difícil, descrita por Feinstein, a equipe tinha poucos atletas de estatura elevada, pouca experiência e velocidade, mas era competitiva. Venceu 21 partidas graças ao conhecimento que Bob tinha do jogo e às suas qualidades como técnico. Porém, outras vezes não dava certo. Individual ou coletivamente, os jogadores se deixavam abater. Na temporada difícil mencionada no livro, o colapso ocorreu no final do campeonato. No ano anterior, igualmente, a equipe havia desmoronado pela pressão de Bob. Ao longo dos anos, alguns jogadores escaparam, transferindo-se para outras escolas ou desrespeitando as regras, faltando às aulas ou às sessões tutoriais, ou ainda passando para a categoria profissional, como Isaiah Thomas. Durante uma turnê, os jogadores frequentemente conversavam sobre a possibilidade de ter ido para outra escola em vez de cometer o erro de escolher Indiana. Não que Bob tivesse mindset fixo sobre a habilidade dos jogadores. Ele acreditava firmemente em sua capacidade de se desenvolver, mas tinha mindset fixo a respeito de si mesmo e de sua aptidão como técnico. A equipe era um produto seu e a cada vez que jogava tinha de provar a sua capacidade. Os atletas não tinham permissão para perder jogos, cometer erros ou questioná-lo de qualquer forma que fosse, porque isso se refletiria sobre a sua competência. Ele não parecia analisar as suas estratégias de motivação quando não estavam dando certo. Talvez Daryl Thomas precisasse de outro tipo de incentivo que não fossem a ridicularização e a humilhação. Que podemos pensar desse homem complicado como mentor de jovens atletas? Seu maior astro, Isaiah Thomas, exprime profunda ambivalência a respeito de Bob. Sabe, havia momentos em que, se eu tivesse uma arma, creio que teria dado um tiro nele. Em outros, eu tinha vontade de abraçá-lo bem apertado e dizer que o amava. Eu não me consideraria um sucesso absoluto se o meu melhor aluno tivesse pensado em me dar um tiro. Então, a parte 4 do capítulo 7 termina aqui. E agora a gente consegue conversar sobre tudo isso que foi lido, né? Então, como no início eu tinha falado com vocês, a gente vai falar sobre trabalho duro, vai falar sobre o ensino estratégico e sobre o perigo do ego quando o ego assume o controle da liderança, ok? Então, vamos lá. O livro pergunta: desafio e amor são suficientes? E aí ele mesmo responde: não completamente, né? Por quê? Porque os grandes professores, eles não apenas acreditam no potencial, eles ensinam como alcançar padrões elevados, né?
Então, assim, eles não dizem você consegue e desaparecem. Eles orientam, eles planejam, eles acompanham, eles corrigem, eles exigem, né? A Marva Collins, que é um dos exemplos dados no livro, ela não distribuía livros e desejava boa sorte. Não, ela debatia cada verso de Macbeth, né? Que é uma peça dificílima de ser entendida. Ela dizia com clareza: aqui não há mágica, aqui há trabalho. Ok? O lema dela era um lema simples: não existem atalhos. E essa é uma das mensagens mais poderosas dessa parte do livro, tá? Que não existem atalhos, não existe mágica, existe trabalho, né? Mindset de crescimento não é uma positividade ingênua, não é Alice no País das Maravilhas, não. Mindset de crescimento é rigor, sim, rigor, somado com estratégia, somado com persistência, ok? Aqui já temos um bingo. A Dorothy DeLay, a outra professora citada no livro como exemplo, né, uma professora lendária da famosa Juilliard School, que é uma escola de música, ela fazia uma coisa brilhante. Quando um aluno dizia que nunca tocaria como Itzhak Perlman, que era assim, o deus para eles do violino, ela não falava você é tão talentoso quanto ele. Não, ela desmontava esse mito do talento. Como? Ela mostrava o processo. Ela quebrava a habilidade em várias partes pequenas e aí ela tornava o que era impossível, que era ser igual a esse aluno, se tornava uma coisa treinável. Então ela tornava o impossível treinável. Bingo. Por quê? Porque ela quebrava a habilidade em pedaços pequenos. Isso, gente, é liderança dentro de um mindset de crescimento. Logo depois o livro traz o contraste para a gente observar, né? Quando os professores julgam os alunos sabotam os professores. Quando os alunos se sentem julgados, eles param de tentar. Quando eles entendem que a escola é para o desenvolvimento deles, aí o esforço volta a fazer sentido. E isso leva a gente na parte mais intensa dessa parte do capítulo 7, que são os técnicos esportivos, né? Essa parte 4 do capítulo 7, ela tem meio que o coração dela nos técnicos esportivos. Porque já falamos muito dos pais, dos professores, e agora ele entra na parte dos técnicos, né? E aí o livro fala de um caso emblemático, o Bob Knight. O livro falou muito sobre ele, né? Um técnico brilhante, um estrategista excepcional, capaz de grandes atos de generosidade. O livro vai dando exemplos, né? Porém, dominado por um mindset fixo em relação à própria identidade. O mindset fixo dele era voltado para ele, era em relação a ele. Então, cada derrota não era apenas uma derrota. Cada derrota era uma ameaça ao seu valor, porque ele tinha que provar o seu valor o tempo todo. Então ele não tolerava erros, ele humilhava os jogadores, ele explodia em ira, né? Então assim, o que era o santo graal dele? Ou seja, o suprassumo, né, do sumo, era uma partida onde ninguém errasse nada. Isso não existe, gente, né? Então aí vem, o livro traz uma verdade escancarada para nós, né? Que quem não tolera o erro não consegue construir crescimento, porque o erro vai acontecer, né? Então assim, ele acreditava que os jogadores podiam melhorar, ele acreditava, mas ele não suportava que esse processo levasse tempo. E essa é uma diferença crucial, né? O mindset fixo, ele não é apenas acreditar que o talento é uma coisa que não muda, ou você tem ou você não tem. Mindset fixo também fala de que é preciso provar o seu valor o tempo todo, né? Então, quando a identidade
depende de performance, você é talentoso, tem que performar, o ambiente vira uma batalha, vira um campo minado. Então, alguns atletas resistiam, outros desmoronavam, alguns simplesmente perdiam a paixão pelo esporte. Agora eu vou pegar isso tudo, eu vou trazer isso para você, para sua vida. Quantas vezes você se torna a sua própria técnica implacável? Quantas vezes você não é muito dura com você mesma? Nossa, eu tenho certeza que a resposta de 110% vai ser sim, né? Sim, muitas vezes, né? Você exige perfeição? Você se humilha internamente quando você falha, quando você comete um erro? Você transforma cada erro que você comete numa ameaça para sua própria identidade? Você trabalha duro? Ou você trabalha com medo? Porque é diferente, né? Existe uma diferença. Trabalhar duro, mas com uma mentalidade de crescimento, vai ter construção, você vai construir uma nova capacidade. Agora, trabalhar duro com uma mentalidade fixa, você vai construir o quê? Conflito, tensão, né? Então, você vai destruir e não construir, né? Vamos refletir agora, eu e você juntos. Você está exigindo excelência nas coisas ou você está exigindo perfeição? Sua e dos outros. É muito diferente excelência de perfeição, né? Já saíram vários bingos aí. Você tolera o processo? Ou você só celebra quando tem resultado? Não te interessa o processo, só te interessa o resultado. Quando alguma coisa dá errado, seja nos seus negócios, seja na sua vida, você ajusta as estratégias ou você ataca? Ataca uma pessoa, ataca a sua própria identidade. Você lidera a sua vida através do crescimento ou você lidera a sua vida através do medo de errar? O que te lidera? Quem é seu líder? Né? Crescer ou ter medo de errar, performar? Entendam que não é o erro que vai destruir uma trajetória. Não, gente, não é. É o medo de errar. Esse sim vai destruir a trajetória. Bingo, o maior bingo do dia é esse. Ok? Eu vou repetir, porque às vezes alguém ainda não entendeu. Não é errar que destrói a sua trajetória. Não, é o medo de errar. Porque você nem faz, porque você está com medo de errar. É o medo de errar que destrói a sua trajetória, faz ela nem existir. No meu livro Mente de Ouro, é exatamente isso que eu te ensino. Como você desenvolve uma disciplina bem forte para a sua vida sem você cair na armadilha da autossabotagem. Porque muitas mulheres trabalham muito, mas elas trabalham sob um julgamento constante, um julgamento interno, tá? Não só externo. E julgamento constante, ele mata a sua criatividade, ele mata a sua energia, ele mata a sua prosperidade. O Mente de Ouro, ele é um manual prático para você conseguir construir mentalidade forte, mentalidade estratégica, mentalidade resiliente. Tá? Nele você aprende a trabalhar com constância, não trabalhar com desespero, trabalhar transformando o seu erro num ajuste, separando a sua identidade do resultado. O resultado é uma coisa, a sua identidade é o seu processo. Ele te ensina a você construir confiança baseada no que você consegue progredir e aí você se torna mais confiante. E junto com ele você recebe um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade. Ele traz exercícios para você fortalecer sua mentalidade diante de pressão, de metas, de desafios, porque eles vão acontecer, né? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta merece uma resposta nos comentários, tá? Você tem trabalhado
para crescer e se desenvolver? Ou você tem trabalhado amando do medo? Responde aí. Lembrando, você tá onde? No Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui a gente não busca perfeição. Aqui a gente busca evolução. Porém, evolução com estratégia, né? Porque como o livro fala, não há atalhos. Gente, não há mágica. Há trabalho. Só que um trabalho inteligente, com uma mentalidade forte e com muita constância. É assim que se constrói excelência de verdade, ok? A excelência, ela nunca vai nascer do medo. A excelência, ela nasce da coragem que você tem de errar, ajustar e continuar. Bingo, excelência não nasce do medo. Excelência nasce da coragem de errar, ajustar e continuar. Não é errar. É diferente. Grandes líderes ensinam o processo. Agora, um ego ferido, ele não está preocupado com o processo, ele exige perfeição, ok? Lembrando a vocês que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você, por você e muitas vezes com você. E o resultado que você ainda não tem, sabe onde ele também pode estar? Ele também pode estar atrás daquele erro que você ainda não permitiu transformar em aprendizado. Usa ele como degrau. Não usa ele como teto desabando na sua cabeça. Usa ele como degrau. Se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Continua comigo, porque a próxima parte do capítulo, ela vai ser o ajuste de mentalidade que vai redefinir a sua relação com esforço e sucesso. Uma coisa leva a outra, ok? Um beijo grande no coração de vocês.